Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no primeiro trimestre de 2024 e o tema de hoje, queridos, ele é crucial para as nossas vidas, porque ele fala, da aliança de Deus para com o seu povo, a nova aliança em Cristo Jesus. Essa aliança que nos possibilita adentrar aos céus. Então, é um artigo da revista Visão Missionária, escrito por Anderson Silva e Costa, primeiro trimestre de 2024. Mas antes de qualquer coisa, nós iremos orar. Iremos falar com Deus. Para tanto, eu convido você a fechar os seus olhos para estarmos orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelo dia que tu nos deste, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Senhor, porque tu és Deus. Obrigada, Pai, porque na tua infinita misericórdia tu enviaste o teu único Filho a morrer na cruz em nosso lugar. Nossa eterna gratidão pela vida eterna que nos deste em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Abençoa, Deus, a cada lar que nos assiste nesse instante. Toma, Senhor, nas tuas santas mãos. Tu sabes, ó Deus, o que está se passando em cada vida, em cada coração. E nós te pedimos, ó Senhor, que tu estejas, ó Deus, a adentrar, ó Pai, a cada lar e a suprir, Senhor, as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Toma, ó Deus, a cada lar aqui representado nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, todas as áreas que precisam ser restauradas. Obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, desde o Éden, desde o jardim do Éden, Deus faz aliança com o seu povo. Deus faz aliança com o seu povo. E essa aliança que Deus faz com o seu povo, ela vem se renovando em diversos personagens, em diversos momentos no Antigo Testamento. Mas quando Jesus chega, Deus faz uma nova aliança com o seu povo. E a antiga aliança torna-se obsoleta. A nova aliança em Cristo, ela não apenas anula a antiga aliança, mas ela traz uma nova esperança ao pecador. Ela nos dá livre acesso ao Pai. A Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, o véu do templo se rasgou e nós temos livre acesso para com Deus. Então, a palavra de Deus, que traz uma palavra para todos os momentos, para todos os instantes das nossas vidas, essa palavra não seria diferente em relação à salvação, em relação ao plano maior de Deus, o plano perfeito de Deus para a reconciliação do seu povo consigo mesmo. Então a palavra de Deus, ela é recheada de textos a respeito da nova aliança de Deus. Nós vamos ver em Jeremias capítulo 31, versículos 31 e 32, ou do 31 em diante, que a palavra de Deus nos diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei
dos seus pecados. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. E aí a gente vai ver, queridos, em Lucas 22, essa aliança em Cristo Jesus, né? Quando Jesus Cristo, ele reafirma o mesmo que Isaías disse, quando ele diz semelhantemente, depois da ceia, né? Depois tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice novo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, Jesus Cristo, da mesma forma como ele fez com o pão, né? Ele pega ali o cálice da ceia, depois da ceia, dizendo o seguinte: olha, esse cálice, querido, ele é o símbolo da nova aliança. Ele é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Ele simboliza o meu sangue, que vai ser derramado na cruz do Calvário por vocês, para que vocês se reconciliem com o Pai. Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, a Bíblia nos diz que ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer na cruz em nosso lugar. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então Isaías diz: olha, vai vir dias que eu farei essa aliança com a casa de Israel, não uma aliança como eu fiz com os seus pais, mas eu vou tomar cada um pelas mãos, né? Não conforme assim como eu fiz aquela aliança, mas eu tomei cada um pelas mãos. Eu tirei do Egito, mas esse povo se esqueceu de mim. Esse povo se esqueceu da minha palavra. E eu farei uma outra aliança, farei uma nova aliança com o meu povo. E a pergunta que o autor deixa para a gente, queridos, é a seguinte: Costa e Cia, ou Cia e Costa, né? Anderson Cia e Costa, ele faz uma pergunta para mim, para você. Em que aspecto a nova aliança é diferente da antiga aliança? Qual o significado da Páscoa na nova aliança? Qual a mudança mais importante que a morte e ressurreição de Cristo opera na sua vida? Nós vamos ver que após a queda, nós vivemos dois momentos constantes e contraditórios. O primeiro movimento que a gente pode ver são dos seres humanos tentando fugir da presença de Deus. A Bíblia nos diz que quando Adão e Eva tinham intimidade com Deus, Deus descia toda a tardinha para conversar com Adão, para conversar com Eva, para dialogar com os seus filhos. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que eles pecaram. Eles desobedeceram a Deus. E o primeiro movimento que fizeram foi fugir da presença de Deus. E o interessante na história da humanidade é que nós vemos esses dois movimentos constantes e, ao mesmo tempo, contraditórios. O homem, muitas vezes, fugindo da presença de Deus, quando percebe que não está trilhando pelos caminhos que o Senhor tem colocado em sua vida. E a humanidade continua fugindo dessa presença, fugindo da presença de Deus. Mas também, por outro lado, nós vemos um segundo movimento. Nós vemos um Deus de amor, um Deus de extrema misericórdia, que a Bíblia nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são elas a causa de não sermos consumidos. Esse Deus, buscando se aproximar cada vez mais dos homens, de se comunicar com estes homens. Então, assim começa a história da salvação. O homem fugindo da presença de Deus e Deus indo em busca do homem, indo em busca da humanidade. Então, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento nos revela diversas alianças que Deus faz com os homens, como iniciativa, né, dele mesmo de aproximar, de tornar claro o seu propósito de salvar a humanidade, de redimir o homem do pecado. Mas a primeira aliança com Adão e Eva foi quebrada. E aí Deus levantou Noé. E aí Noé refaz essa aliança em Noé. E depois vieram as alianças com Abraão, com Isaac, com Jacó, por meio de Moisés. E aí Deus proveu uma libertação extraordinária do seu povo de 400 anos ali cativo no Egito. Deus dá essa libertação por meio de Moisés.
E essa libertação do povo de Deus, ela representou a continuidade da aliança de Deus com o seu povo. A gente vai ver que Moisés tem todo o cuidado de chegar diante do povo antes de ser levado por Deus, de apresentar a lei ao povo mais uma vez e dizer: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vocês vivam. Para que vocês vivam, escolham a bênção. E aí a gente vai ver que quando Josué, ele assume esse posto de liderança, Josué mais uma vez é chamado por Deus e Deus diz: olha, Josué, você quer ir bem? Você quer prosperar? Você quer ter uma boa liderança? Você quer sair vitorioso nas batalhas que irá enfrentar? Não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você. Mas tão somente, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tu vás bem e prospere em todas as áreas. Esse, queridos, é o segredo para uma vida plena em Cristo Jesus. Obediência à palavra de Deus. E para obedecermos a Deus, para obedecermos a sua palavra, é essencial que conheçamos essa palavra. É essencial que venhamos a nos alimentar do leite genuíno. A ter esse momento de estar sós com Deus, de conversar com Deus e de ouvir a voz de Deus, de ouvir Deus falar. Então, torna-se imperativo cada vez mais ao homem a necessidade de conhecer a palavra de Deus, de se apropriar desta palavra, de vivenciar essa palavra em toda a sua essência. Então é isso que a Bíblia nos diz. Então a nova aliança, ela traz um aspecto diferente, porque essa nova aliança em Cristo Jesus nos possibilita acesso direto ao Pai, acesso direto a Deus. E nós podemos falar com Deus face a face. Nós podemos falar com Deus face a face. E aí a autora, ela divide o tópico, então, em duas alianças, né? São dois movimentos distintos que ela apresenta aqui: o homem fugindo da presença de Deus após o pecado e Deus em busca do homem. Então, a lei e a nova aliança. Então, o relacionamento que Deus concedeu ao povo, Deus concedeu através de Moisés. A gente vai ver ali que Deus tem todo o cuidado de dar as diretrizes do seu povo. Tem todo o cuidado de fazer um resumo da lei. Nossa, eram muitas coisas. E aí Deus resume em 10 mandamentos. Eu coloquei até uma foto aí com as tábuas da lei. A gente vê aquele momento maravilhoso de Moisés ali no Monte Sinai, falando com Deus. E o próprio Deus escrevendo na tábua da lei, né? Ali a lei do Senhor. Ali o próprio Deus escrevendo ali na madeira. E a gente vê aquela experiência extraordinária de Moisés com Deus. E podemos distinguir dessas leis, podemos distinguir algumas leis civis, que até hoje, nessas leis que Deus deu a Moisés, elas possibilitaram também ao povo a condução desse povo durante ali a travessia do Egito, de como o povo se portar, de como o povo buscar a sua face, da importância do respeito mútuo, da importância do respeitar a esposa do outro, a mulher do outro, não cobiçar, né? O não matar. A gente vai ver que Deus, ele vai trazendo, vai dando diretrizes de como o povo se conduzir. E essas diretrizes perduram até hoje, porque nós encontramos essas diretrizes nas leis civis e penais, leis cerimoniais, leis sociais, que foram leis que Deus estipulou desde ali a condução ali do povo, da travessia ali do povo durante o deserto, né? Deus ali, ele coloca escrito para que o povo tivesse como se conduzir, que o povo tivesse como se portar, uma orientação de como o povo se portar, né, em sociedade. E nós vemos isso, né? Então, o propósito de Deus, ao conceder essa legislação, era trazer paz,
segurança, prosperidade ao povo que passaria a habitar a terra prometida. Esse povo que saiu ali do cativeiro do Egito e estaria vivendo e convivendo de forma social na terra que Deus prometeu, a Canaã, terra que mana leite e mel. Então, nos 10 mandamentos, nós temos um que contém uma promessa: honra a teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, né? Honra a teu pai e a tua mãe, para que tenhais vida longa na terra que o teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. E Deus deu ali, escrevendo ali nas tábuas da lei. E é bem interessante isso, porque nós temos visto, queridos, a morte de forma prematura nas famílias. Nós temos visto famílias perdendo o sentido de família, porque esse mandamento aqui não tem sido muitas vezes observado. A honra ao pai e à mãe, ela não tem sido dada, não tem sido observada por muitos filhos, e por conta disso acabam pagando até com a sua própria vida, porque se desviam dos propósitos, das orientações dos pais, e aí a gente vê como a sociedade se encontra. Então era desejo de Deus conceder aos israelitas uma morada permanente, né, na terra que emanava leite e mel. Queridos, os planos de Deus para as nossas vidas sempre são e sempre serão os melhores. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, é plano de trazer paz, é plano de dar alegria. É isso que ele diz ali ao profeta Jeremias, né? E esse é o plano de Deus para nós. O plano de Deus ali, Deus era desejo do povo conceder a estadia permanente numa terra que emanava leite e mel. Muitas vezes a nação tem passado, a terra tem passado pelo que tem passado, porque tem se desviado dos propósitos de Deus. Porque o desejo de Deus era que vivamos e convivamos em uma terra que mana leite e mel. Então, isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque a aliança que Deus tinha feito com o povo foi quebrada pelo próprio povo. E foi mal compreendida, foi mal interpretada pela liderança espiritual de Israel. O que era o oferecimento de Deus para trazer bem-estar à população acabou se transformando em um fardo pesado e sendo rejeitado pelo seu povo. E aí a gente vai ver que a palavra de Deus nos diz assim, em Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então, ao mesmo tempo em que essa lei acabou se tornando um fardo para o povo, porque o povo se desviou dos propósitos de Deus. Essa lei ela foi mal interpretada, a vontade de Deus foi mal interpretada pelos líderes religiosos e pelo povo de uma forma geral. A aliança quebrada diversas vezes pelo povo de Deus, né? Aí Deus diz aqui em Juízes, olha, foi levantada uma geração que não conhecia ao Senhor. Olha, a gente vai ver que Moisés, quando ele apresenta a lei cá em Deuteronômio, que ele vai apresentar a lei ao povo mais uma vez, ele diz, olha, coloca essa lei nos umbrais da tua porta, coloca nas janelas, coloca na testa, coloca nas mãos, fixa essa lei, porque essa lei, ela não está longe, não está fora do nosso alcance, não está nos céus para que você não possa achar, não está no fundo do mar para que você não possa, para que você pergunte, quem vai buscar para mim, eu não sei nadar, não, está na sua mão, e você precisa falar para o seu filho, você precisa falar a nova geração, a palavra de Deus, os feitos tremendos e maravilhosos que Deus fez na sua vida. Falando à igreja
no domingo passado, na escola bíblica, nós conversamos o seguinte, nós dissemos que Deus, quando o povo de Deus ali faz a travessia ali do rio, para adentrar a terra de Canaã, a gente vai ver o seguinte, que o povo de Deus pede para que o povo passa a pé enxuto, faz aquela travessia a pé enxuto, e Deus pede que o povo pegue pedras ali do meio do rio e coloque, erga um altar, um memorial, para que servisse de memorial. E aí eu falei algo interessante, a questão do memorial é porque ele ficaria ali para as futuras gerações, para que as futuras gerações vissem o que Deus tinha feito e perguntassem o porquê dessas pedras. E aí, automaticamente a nossa memória se voltaria para aquele momento maravilhoso, extraordinário que Deus fez o povo passar a pé enxuto. A pé enxuto. Mas aí, eu perguntei o seguinte, como estão as nossas memórias? Como estão na nossa mente, na nossa família, as maravilhas que Deus tem feito? Porque, queridos, muitas vezes Deus faz obras extraordinárias em nossas vidas. E a primeira delas é a oportunidade da gente conseguir levantar para mais um dia, respirar. E muitas vezes nós nos esquecemos das maravilhas de Deus. Nós nos esquecemos das maravilhas de Deus e Deus convida o seu povo a estar falando da sua palavra e a proclamar a futura geração. É uma ordem de Deus que anunciemos as suas maravilhas às próximas gerações. Mas o que acontece muitas vezes é que nos lembramos, nos recordamos diariamente dos acontecimentos ruins de nossas vidas e nos esquecemos com uma facilidade tremenda dos feitos maravilhosos que Deus tem feito. E aí o que acontece com as nossas famílias, o mesmo que aconteceu ali. Foi levantada uma nova geração e essa geração não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que Ele fez ao povo de Israel. Essa geração não conhecia. E por que não conhecia? Porque os pais não passaram aos filhos. E os filhos não passaram aos seus filhos. E uma geração esqueceu-se dos feitos do Senhor, de passar essas maravilhas que Deus fez a outra geração. Então, ao mesmo tempo, as práticas religiosas, elas destoavam, queridos, grandemente daquilo que Deus havia prescrito por meio da lei. Deus havia ordenado que a palavra fosse colocada nas umbrais da porta, na janela, nas mãos, para que não fosse esquecida. O chamar de Deus precisava ser anunciado. Então, em alguns momentos nós lemos passagens como essa. E essa era uma parte bastante sensível da antiga aliança. Essa era uma parte bastante sensível da antiga aliança. A gente vai ver em Juízes 21, 25, que a palavra de Deus diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. As pessoas faziam o que achavam melhor, o que ia bem aos seus olhos, o que era conveniente. O livro de Juízes começa e termina com uma triste constatação: naquela época não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos. Será que não está falando de hoje? Está parecendo que está falando dos dias de hoje, que cada um faz o que bem lhe entende, o que bem parece bom aos seus olhos. Então, mesmo após a instauração da monarquia, o povo de Deus continuou a desobedecer os mandamentos do Senhor.
Deus nunca desistiu de buscar o homem pecador para salvá-lo. Ele chamou os homens e capacitou para liderar Israel num caminho correto. E aí juízes, sacerdotes, reis, profetas, foram alguns dos homens que se revezavam na tentativa de trazer o povo de volta a Deus, de volta à santificação, de tirar o povo da rebelião e que esse povo voltasse à santificação. Então, por fim, muitos deles também, muitos desses que Deus chamou a responsabilidade de fazer o chamamento do seu povo à santificação, também se corromperam e falharam no seu ministério, que haviam sido escolhidos por Deus para fazer isso. A gente vê também nos dias de hoje os falsos profetas, queridos, líderes que têm se desviado dos propósitos de Deus, anunciando coisas que são contrárias àquilo que Deus coloca nas Escrituras Sagradas. Por isso que se torna imprescindível, imperativa a humanidade conhecer a palavra de Deus de forma genuína, de ler essa palavra, de buscar um momento com Deus, de orar antes de ler a palavra, deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Queridos, não fique só de ouvir falar, mas tenha experiência com Deus. Tenha momentos de experiência com Deus. Então, o período da vida do profeta Jeremias foi um dos períodos mais dramáticos da história bíblica. Deus o havia chamado ainda muito jovem. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias tinha aproximadamente entre 17 a 20 anos, quando foi chamado por Deus para ser o porta-voz de Deus perante as autoridades de Israel, para falar ao rei de Israel, para falar ao povo de Deus. E ele começou a profetizar no reinado de Josias, um rei honesto e temente ao Senhor, embora imprudente. Por isso Josias morreu cedo. E aí, depois de Josias, Josias era filho de Amon e neto de Manassés, 2 reis sanguinários e rebeldes que governaram Judá. Seus descendentes se recusaram a ouvir a voz de Deus. A consequência foi que Judá foi mandado para o exílio babilônico, porque saiu dos propósitos de Deus. E muitas vezes nós somos levados ao exílio porque nos afastamos dos propósitos de Deus. Porque estamos vivendo de forma dissolutamente. Estamos vivendo de forma dissoluta. Vivendo como bem parece, bem aos nossos olhos. Nos afastamos dos propósitos de Deus. E muitas vezes as nossas famílias são levadas ao exílio. Muitas vezes as nossas vidas são levadas ao exílio. Muitas vezes passamos pelo cativeiro, porque não nos atentamos para aquilo que Deus coloca na sua palavra. Querido, eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, minha querida, que o plano de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, é que vivamos em uma terra que mana leite e mel. Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida, os planos de Deus para a minha família e para a sua família, é que vivamos em uma terra que mana leite e mel. Foi por isso que Deus, no seu infinito amor, Ele faz com o seu povo uma nova aliança. Ele faz com o seu povo uma nova aliança. A gente vai ver isso em Jeremias 31, 32, de 31 em diante, que Deus, Ele faz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
Queridos, essa aliança ela foi confirmada ali no Calvário, quando Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. E Deus nos concede o Espírito Santo para habitar em nosso interior. Deus coloca a sua palavra plantada em nossos corações, para que sejamos seu povo e Ele seja o nosso Deus. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E ainda mais, olha, não precisará mais cada um ensinar o seu próximo, nem cada um dizer a seu irmão, conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão ao Senhor, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Jeremias profetizou a respeito de uma nova aliança que Deus estava disposto a fazer com aquele povo. Então, chegando os dias, declara o Senhor, farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Essa nova aliança que fala Jeremias não seria apenas mais uma somada às alianças antigas, mas seria a aliança. A aliança. Essa aliança, queridos, ela não seria renovada, precisaria ser renovada a todo tempo, mas seria uma aliança definitiva de Deus com o seu povo. Seria uma aliança nova, seria uma aliança diferente, uma aliança com uma base completamente progressiva, e cada uma delas, a gente vai ver que Deus ele tem esse relacionamento progressivo com o seu povo, e cada um deles, dessas alianças, tem o seu momento propício. Agora, a nova aliança que Jeremias se refere não só superaria as demais alianças, mas ela seria definitiva. Seria uma aliança permanente, uma aliança sem defeitos, sem possibilidade de ser substituída por outra aliança. Costa nos diz o seguinte: uma nova aliança nesses termos tem a necessidade de ser alicerçada na proposta de Deus em buscar e salvar o homem pecador desde o início da história. Essa aliança que Deus está fazendo com o seu povo, queridos, ela está alicerçada nessa necessidade de Deus, né? Nessa proposta de Deus, nesse amor de Deus para conosco, e nessa necessidade que Deus sente de reconciliar o homem consigo, de trazer, de restaurar aquele relacionamento do Éden. A salvação dos homens nunca foi baseada em méritos ou obediência aos preceitos de leis e mandamentos do Senhor. As leis cerimoniais, elas previam com certa frequência o que os israelitas deveriam comparecer perante um sacerdote e levar, de acordo com o seu pecado, pombinhos, ovelhas, né, carneiros, cabritos para oferecer ali em sacrifício, e o povo infelizmente transformou isso em um ritual riquíssimo, porém vazio. E Deus quer, através de Jesus Cristo, fazer essa aliança no nosso interior. Deus quer trabalhar no nosso interior. Deus quer que o servamos não apenas como cumprimento de um ritual, mas de coração. Que o sirvamos não só em ritual, mas em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz em Hebreus 10:1 que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, pois ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei não tem esse poder. As ofertas de bodes, de cabritos, de ovelhas não têm esse poder
de aperfeiçoar, de transformar os que se aproximam para adorar. E essa é a diferença de um servir a Deus de forma ritualista. Precisamos servir a Deus, queridos, como Deus requer, em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hebreus 10, 2, 4 diz assim: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores teriam sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível o sangue de touros e bodes tire pecados. É impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Então, a lei estipulou ali que o povo levaria, de acordo com o seu pecado, faria um sacrifício a Deus, e esse sacrifício seria mediante também a condição financeira do pecador, né? Então, de acordo com a sua condição, você levaria um cabrito, 2 cabritos, uma coisinha ao Senhor para ser oferecido ali anualmente por seus pecados. E às vezes também uma ovelhinha, 2 pombinhas, 3 pombinhas, de acordo com o pecado, de acordo. Mas, queridos, isso aí precisava todo ano ser repetido. E se você cometesse algum pecado, precisava que você voltasse ali ao sacerdote, ao sumo sacerdote, para ele dizer para você o que você precisava fazer para a purificação desse pecado, porque era necessário o derramamento de sangue para a purificação de pecado. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não precisa ser repetido. Ele nos dá livre acesso a Deus. E mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, a Bíblia nos diz que se tornarão mais alvos que a neve. Então, a necessidade de uma nova aliança residia aí, porque essa nova aliança, ela é definitiva. Ela não precisa ser repetida, não precisa ser relembrada, não precisa ser observada. Os judeus sempre celebrariam a Páscoa com alegria, recordando a libertação do cativeiro do Egito. Era celebrada como sacrifício, é isso que Costa diz aqui, de um cordeiro sem defeito, como fora feito no dia em que os israelitas saíram do Egito. O sacrifício do cordeiro, esse cordeiro sem defeito que era sacrificado para a celebração da Páscoa, era apenas um vislumbre do sacrifício maior do Filho de Deus em meu lugar, em nosso lugar. A Bíblia nos diz em João 1:29, nos diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa era apenas uma sombra da realidade, uma forma de cerimonial para mostrar a base definitiva da nova aliança. As prescrições sobre esse Cordeiro que precisava ser sacrificado ali na Páscoa eram precisas. Precisava ser macho, de 1 ano, sem defeito. Podia ser cordeiro ou cabrito, que precisaria ser guardado ali até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel ia sacrificá-lo ao pôr do sol. Jesus Cristo, queridos, foi o único homem na face da terra, porque Jesus Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Foi o único homem a viver na face da terra que não teve pecado. Sem pecado, perfeito, Cordeiro de Deus perfeito. Então é preciso ressaltar a necessidade da morte na celebração. Da mesma maneira como o Cordeiro da Páscoa foi morto na Páscoa, há uma grande diferença aqui, porque todo ano precisava ser recordado isso aí.
há uma grande diferença, porque o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário não precisa ser repetido. Como nós falamos, ele foi definitivo. Jesus Cristo, ele também veio já à tardinha, quando a Bíblia nos diz que o pôr do sol começava assim um novo dia para os judeus, e Jesus, ele foi sacrificado e morto em uma tarde de sexta-feira anterior ao sábado da Páscoa. Então, com uma grande diferença, enquanto o Cordeiro da Páscoa era oferecido anualmente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi definitivo, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É isso que João 1,7, 1 João 1,7 nos diz. E aí Lucas, no capítulo 22, versículo 19 a 20, nos afirma o seguinte: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos retornar aqui à última cena da reunião. É isso que Costa nos convida aqui, a retornarmos à última cena de Jesus com os seus discípulos, ali da reunião de Jesus com os seus discípulos, antecipando a sua paixão. Aquele foi um momento solene, registrado nos evangelhos sinóticos e detalhado em João. Muitas orientações foram dadas por Jesus naquela ocasião. No momento central foi a celebração da ceia, né? Culminou ali com a celebração da ceia, quando ele pega o pão, né? Ele parte, ele dá graças, ele parte e diz: olha, este é o meu corpo que vai ser dado por vocês, né? Façam isso, celebrem isso em memória de mim. Agora, não mais lembrando do cativeiro ali, do saída do Egito, mas lembrem que esse sacrifício que estou prestes a fazer por vocês é para que vocês saiam do cativeiro do pecado, do cativeiro da iniquidade, da perdição, e se reconciliem com o Pai. Momento tremendo de Deus com os seus discípulos, de Jesus com os seus discípulos. E a Bíblia nos diz, né, que nem todos os conselhos e orientações do mundo seriam suficientes sem esse momento de Jesus ali com os seus discípulos. É isso que Costa nos afirma. Essa aliança, ela ainda está em vigor. Ela é única e definitiva. Ela vigora até hoje. Jesus Cristo continua convidando a você a tomar parte dessa aliança, a tomar a cruz e segui-lo. E aquele que recebe o Filho de Deus como Salvador e Senhor, ingressa na aliança que nunca mais deixará de existir. E aí o autor ele conclui aqui com o hino, né, dizendo assim que o sangue de Cristo nos lavou, né, e alegre nós vamos cantar louvores a Deus, porque Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou. Então, para guardar no coração, meus queridos, eu deixo para você o que está escrito em Deuteronômio 7, 9, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, os planos de Deus para as nossas famílias, é como nós falamos anteriormente, é que venhamos a habitar de forma definitiva, permanente, na terra que mana leite e mel. E se estamos passando pelo que estamos passando, é porque nos esquecemos de nos atentarmos ao que as Escrituras diz. Voltemos para Deus. Tomemos a nossa cruz. Sigamos ao Senhor Jesus. Deus, ele está de braços abertos, esperando. E esse é o desejo do meu coração, para você, para a sua família, que você, querido, minha querida, esteja atento em ler, em buscar, conhecer, experienciar desse Deus, porque a Bíblia nos diz que aquele que vem ao Senhor
de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Busque a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, uma semana na presença dEle. E vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar o estudo. Muito obrigada a você que nos assiste. Muito obrigada a você que se inscreveu no canal, né? Dá seu like aí para que o YouTube possa estar compartilhando. Compartilhe esse estudo com outras pessoas que precisam conhecer desse Deus tremendo, maravilhoso que você conhece. Peça para se inscrever no canal, né? E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes.